Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Leonardo Araújo, Física e Filosofia. Estamos aqui para falar sobre um tema super interessante da astronomia moderna, que é a questão da massa de Chandrasekhar, também conhecido como limite de Chandrasekhar. O que significa isso realmente? Bem, o seguinte, Chandrasekhar foi um astrofísico indiano, Subrahmanya Chandrasekhar, que em 1930 apresentou uma nova teoria sobre as etapas finais da evolução estelar. Uma teoria que em princípio foi muito combatida, mas que hoje logra de bastante sucesso. Então vamos ver como é que era essa teoria de Chandrasekhar. Essa fórmula complicada que está aí na tela descreve como a teoria dele funciona. Então a gente tem que fazer uma contraposição aqui. Que contraposição é essa? Chandrasekhar versus Eddington. Quem que é Eddington? Eddington é o astrônomo que conseguiu comprovar a veracidade da relatividade geral do Albert Einstein, né? Arthur Eddington. Vocês devem saber que a relatividade geral foi muito combatida, né, na época que Einstein a lançou, e muitos disseram que realmente a relatividade era até mesmo uma fraude. Mas em 1919, o Arthur Eddington observou que realmente o raio de luz se curvava na presença de um campo gravitacional, quando ele viu que o raio de luz se curvou no campo gravitacional do Sol. E aí ocorreu que a relatividade geral foi de fato corroborada, e com isso o Arthur Eddington conseguiu um grande renome também aí na história da ciência, na época, no início do século XX. O Arthur Eddington ele acreditava no seguinte, em relação ao estágio final de uma estrela, de qualquer estrela, que o estágio de anã branca seria a fase final de qualquer estrela, independente de sua massa. Até que o Subrahmanya Chandrasekhar apresentou uma teoria diferente, quando ele deu uma palestra na Royal Society, lá em Londres. Royal Society era a Academia de Ciências lá de Londres. O que o Subrahmanya Chandrasekhar disse lá? Que dependendo da massa de uma estrela, o estágio de anã branca não será o estágio final da vida dessa estrela. Dependendo sim, dependendo não. Então ele disse o seguinte: se essa estrela em seu estágio final apresentar uma massa solar, realmente o estágio de anã branca será o estágio final da vida dela. Mas se ela tiver 1,4 vezes a massa solar, 1,5 vezes a massa solar, então ela não terá a fase de anã branca como seu estágio final. Ela não vai parar aí. Ela vai continuar evoluindo para uma outra fase. Ela chegará a uma fase de estrelas de nêutron. Ocorrerá um decaimento radioativo, que transformará os prótons em nêutrons, e ela se tornará uma estrela de nêutrons, chamada também de pulsar. Essas estrelas de nêutrons ou pulsares emitem na frequência de ondas de rádio, por isso são captadas aí pelos radiotelescópios. Alguns já foram captados no visível também, mas de forma muito fraca. A melhor captação dessas estrelas são pelos radiotelescópios. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar mais detalhadamente dessas estrelas de nêutrons. E existe uma terceira etapa, não para nas estrelas de nêutrons. Pode ser que uma estrela em seu estágio final ela atinja uma massa ainda superior, uma massa de
mais ou menos 2 vezes a massa solar, aproximadamente, então ela continuará se colapsando mais ainda, atingirá uma gravidade, uma densidade muito maior do que da estrela de nêutrons, que a levará a um estágio de buraco negro. Nós já falamos bastante aí dos buracos negros nos nossos vídeos. Você pode assistir nossos vídeos sobre buracos negros que você vai ter uma boa noção do que são esses objetos. Já falamos dos buracos negros sobre a perspectiva da relatividade geral e sobre a perspectiva da mecânica quântica também, porque eles podem ser estudados sob ambas as perspectivas. Bem, então o que ocorreu? Ocorreu o seguinte, que a teoria de Chandrasekhar praticamente que elimina a teoria de Eddington. Como Eddington era um astrônomo de renome e Chandrasekhar, na época, apenas um jovem físico, obviamente, Eddington massacrou Chandrasekhar. E muitos físicos que eram bem simpáticos à teoria de Chandrasekhar não tiveram coragem de defendê-lo publicamente, apesar de defendê-lo particularmente. Mas é bem diferente, você defender alguém particularmente e tomar o microfone para defender essa pessoa em público. Tem uma diferença muito grande. A história da ciência é cheia de exemplos desse tipo. Um cientista que vê sua teoria ameaçada por uma outra teoria melhor, bem mais apropriada do que a dele, que está chegando, e ele faz de tudo para que a teoria dele não caia por terra. Então o que ele vai fazer? Ele vai ridicularizar a nova teoria que está chegando. Foi isso que Eddington fez em relação à teoria de Chandrasekhar. Só que o tempo passou, as pesquisas continuaram acontecendo e, de fato, a astrofísica comprovou que a teoria de Chandrasekhar é bem mais apropriada para descrever o estágio final da evolução estelar do que a teoria de Arthur Eddington. E hoje, nós adotamos, de fato, a teoria de Chandrasekhar na descrição do estágio final de evolução estelar do que a teoria de Eddington. Essa fórmula de Chandrasekhar, então, é a fórmula que descreve o estágio final da evolução estelar. Se você gostou dessa nossa explicação, dê um like aí pra gente, faça sua inscrição no canal Leonardo Araújo Física e Filosofia. Muito obrigado pela sua companhia aqui hoje neste vídeo, no nosso canal, e aguardo você no próximo vídeo. Até lá!